Nós vamos começar hoje com uma interrogação. Estamos fazendo a nossa parte? E por que esse tipo de interrogação? Porque normalmente nos é natural, como seres humanos, engatinhando na sabedoria, na elevação moral, cairmos eu diria até um pouquinho de preguiça em fazermos realmente a nossa parte. Normalmente somos levados a culpar o outro pela falta das conquistas que não conseguimos ter. É claro que a vida é difícil, nós temos muitas vezes que lidar com problemas que parecem até insuportáveis, mas aqueles que acreditam em Deus, acreditam no amor, na luz que brilha para cada um de nós todos os dias, porque mesmo que o céu esteja nublado, o sol está por detrás dele, não é assim? Essas pessoas encontram a força que não sabiam ter para então lidar com as dificuldades e os desafios diários. Muitos que não creem fazem o outro, o culpado, o responsável pelas quedas, pelas dificuldades. E aí é fácil, né? Eu não aprendi a fazer tal coisa porque minha mãe não me ensinou. Eu não sei amar ninguém porque meu pai me abandonou. Eu não tenho um bom emprego porque o meu pai, a minha mãe, ou seja quem for, o meu responsável não me ajudou a estudar, a ter um bom colégio. Eu não tenho uma posição melhor no meu serviço porque o meu chefe não gosta de mim. O meu casamento não deu certo porque o meu companheiro ou a minha companheira era muito cheio de defeitos. Então, é muito normal e muito comum nós colocarmos a culpa no outro. Porque eu tinha muita fé, mas aí um dia eu soube que o padre da igreja fez isso, aquilo outro. Então, eu me decepcionei com a igreja? Não, com o padre. Então por que você saiu da igreja? Ou com o palestrante, com o presidente da casa espírita, você se decepcionou com ele e você deixou de ser espírita? Por quê? Quem errou? O palestrante, o presidente, o coordenador ou a doutrina espírita? Aqueles que creem e seguem a Cristo, sendo cristãos, e sendo ou não espíritas, têm sim deveres a cumprir. Não é simplesmente ajoelhar e rezar, como costumam dizer, né? Nós temos obrigações, nós temos responsabilidades.
Porque Cristo nos ensinou assim. Kardec reforçou e nos trouxe novas maneiras, né, para que pudéssemos alcançar o nosso objetivo, através de mais conhecimento, sabendo que, usando a fé de forma raciocinada, quer dizer, pensada, avaliada, para que nós tenhamos respeito para com a nossa própria intuição e inteligência, e não apenas sermos seguidores de pessoas ou de instituições que são tão falíveis quanto nós mesmos. Então, nós temos que perceber que nós somos responsáveis pelas mudanças, pela paz que pode existir em nós e no planeta, por que não dizer assim? Porque se eu tenho paz no meu lar, e do meu lar eu levo para o meu serviço, e o meu marido para o serviço dele, e o meu filho para a escola dele, eu já estou plantando essa sementinha em vários locais. E se dali eu conseguir convencer uma pessoa a levar essa mesma paz do seu lar para consigo mesma, quantas outras pessoas essa mesma não poderá difundir essa paz? E assim nós alcançarmos a tão desejada paz e harmonia do planeta. Porque só acontece quando nós assumirmos as nossas responsabilidades frente a esse mundo. É fazer como o Mestre nos ensinou. Então, nós temos um texto que foi escrito por... Ai, meu Deus. Espera aí que eu já acho o nome dele, tá? Deveres Espíritas, e foi... É que cortou aqui, eu sou péssima de nome. Ele foi escrito na revista O Reformador, em maio de 1964. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Está aqui, escrito por Idalício Mendes. Em 1964, eu ainda não era nascida, não faltava muito, mas eu não era. E percebam a atualidade das palavras desse que foi um inspirador para muitos e um divulgador da doutrina espírita. E ele começa dizendo assim: todo aquele que aceita a doutrina espírita assume o grave compromisso de solidariedade, irmã gêmea da responsabilidade. Elas andam sempre juntas. O espírita verdadeiro não tem o direito de desconhecer os princípios básicos da doutrina espírita, porque, se não os conhece, não pode considerar-se propriamente um espírita. É que nem você se dizer cristão e não saber qual é o maior mandamento. Porque ninguém consegue ser cristão ou não assumido, e eu já explico por que a palavra assumido, se não souber amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu falo no assumido ou não,
porque felizmente nós ainda conseguimos encontrar pessoas que se dizem até sem nenhuma religião, mas que amam ao próximo como a si mesmos. Então, não importa se ela se diz cristã ou não, que não seja espírita, muito menos. O que me importa é ver o meu irmão fraterno me amando como a ele, respeitando a mim como sou e eu conseguindo respeitá-lo como ele ou ela é. Ser solidário é ter responsabilidade comigo e com o outro. Porque solidariedade é estar junto, às vezes mesmo ausente, mas de alguma maneira presente em pensamento, em orações, em mediunidade e assim, da maneira como cada um pode se colocar solidário com o outro. Os princípios básicos do Espiritismo, só para relembrar, se alguém também for novo aqui e não conhecê-los, mas com certeza já sabe deles, mas nunca olhou com esse título, né? Princípios básicos do Espiritismo. Nós temos, em primeiro lugar, o que qualquer cristão tem: a certeza da existência de Deus, a imortalidade da alma, porque nós, espíritas, e os verdadeiros cristãos, aqueles que entenderam tudo que Cristo nos trouxe, toda a sua boa nova, sabe que a nossa alma é imortal. Nós vivemos vidas diferentes, mas um só é o nosso espírito. Aí nós temos a reencarnação, também chamada de pluralidade das existências, ou seja, nós temos várias vivências. Para quê? Para aprendermos. Nós passamos por várias experiências reencarnatórias, como sendo cada uma um ano escolar, com matérias específicas, com acertos, com erros, com maior ou menor dificuldade. Mas cada vivência nossa é um ano de aprendizado para o crescimento de nós como essência do nosso espírito. Aí nós temos a mediunidade, que nos traz a comunicação entre o plano espiritual e o plano físico. E aí, a pluralidade dos mundos habitáveis. Ou seja, nós já aceitamos, compreendemos, porque não basta aceitar, nós precisamos compreender. E aí sim, divulgar com fé e raciocínio na lógica que não é só o planeta Terra que é um mundo habitável. Nós temos vários. Como disse nosso Mestre Jesus, a casa do meu Pai tem muitas moradas. Então, temos que
nos despir da arrogância, do egoísmo, de acharmos que somos os únicos seres privilegiados do planeta, de toda essa constelação, de todo esse infinito que nós nem conseguimos enxergar, e que o Sol, a Lua e as estrelas foram feitas única e exclusivamente para nós. Daí já começa a nossa necessidade de sermos humildes e de olharmos o plano de Deus como algo muito maior do que a nossa pequenez pode ainda imaginar. Mas como lidar com tudo isso? Essa responsabilidade espírita, cristã, essa responsabilidade, ela decorre principalmente não de estar aqui falando. Porque falar aqui, de certa forma, é até fácil. A gente vai, pega um texto, lê, estuda. Se tiver mais dificuldade, a gente lê e pronto, vai para casa. Então, essa responsabilidade, ela decorre não de quantas vezes eu vou à casa espírita, não de quantas doações eu fiz nesse mês, mas dos nossos atos e palavras. Porque de nada valeria se eu aqui viesse, comentasse tudo isso com vocês e disso eu não fizesse a minha cartilha de melhoramento e de procura de crescimento. Não sou melhor do que ninguém, aprendo junto com todos, mas tenho uma responsabilidade de me esforçar muito mais por saber e por dizer o que digo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Claro que as responsabilidades, elas vêm de acordo com o ombro de cada um. Não é? Quanto mais eu sei, mais eu me responsabilizo pelo meu saber. Só que, quanto mais eu sei, mais eu percebo que ainda pouco eu sei e que como é bom aprender para poder então identificar o melhor caminho que eu posso trilhar para alcançar aqueles objetivos que sempre tive na minha mente, no meu coração, nos meus sonhos, nos meus desejos. Que mais do que adquirir bens materiais, é adquirir a paz, a harmonia, a alegria, a vitalidade de seguir caminhando. É maravilhoso, dentro de tanta tristeza que nós temos visto, nós escutarmos uma pessoa dizendo: perdi tudo de uma vida. No alagamento, no desmoronamento, mas estou vivo, estou viva e Deus vai me ajudar e eu vou trabalhar e vou conseguir tudo de novo. Vejam que exemplo de força.
E nós? Quando perdemos uma agulha, quando perdemos um ônibus, será que nos lembramos que dali a um tempo o outro vai passar? Ou já nos desesperamos, culpamos o motorista que passou antes do horário, ou passou depois, ou não esperou que eu fiz o sinal e ele podia ter dado mais um tempo, sem perceber que eu devia ter saído de casa mais cedo, né? Não correria o risco de perder o ônibus. Mas é mais fácil dizer que o motorista que foi rápido, né? Estão percebendo a responsabilidade que a gente fala aqui? É essa. É de assumir as suas próprias ações. O nosso discurso, ele não pode, não deve transformar-se em uma força negativa e imposta. A doutrina espírita, ela sabe respeitar cada um. A doutrina, as pessoas, é uma outra coisa. Mas respeitar também é transformar-se numa força atuante no ambiente em que vive. Uma força positiva. Não é passivo nem dissimulado, não é indiferente e nem apático. Porque quem não faz o bem e não faz o mal, não está fazendo nada. E não é para isso que nós viemos para cá. Errando, pelo menos, a gente aprende alguma coisa. Acertando, a gente aprende muito mais. Parados, a gente só vê o tempo passar. O exemplo é o que define a legítima personalidade da criatura humana. Não é do espírita, não é do cristão, é da criatura humana. Observem uma pessoa, vejam a sua conduta, o seu exemplo. E aí, então, vocês poderão imaginar, pensar, raciocinar e ver o que de bom se pode receber, o que de bom se deve dar e só. Porque o que a pessoa não quiser de mim, eu não posso impor. E o que eu não quero dela, eu também não preciso dizer. A principal razão do roteiro da doutrina espírita é autoeducação. Nós precisamos nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, eu tenho que educar os meus impulsos. Ah, não, mas fulano me tirou do sério. Culpa de quem? Do fulano. Culpa minha. Porque se eu já sei que o fulano é daquele jeito, eu não vou sair do sério. Eu vou olhar para ele e vou dizer: ah, mas me chamou de gorda, me chamou de palito. Eu sou, ou se você pensa, problema seu, não é? Eu respeito, é a tua opinião.
mas não é a minha. Mas eu não preciso dizer da minha opinião sobre mim mesma. Quando eu a tenho forte, educada, aprendendo, é claro que a gente vai sair muitas vezes ainda do sério. Não é assim. Falando parece tudo muito bonitinho. A teoria é perfeita. A prática é que nem andar de bicicleta. A gente vai cair muito. Bom, o nosso tempo tá acabando e esse texto é um texto muito brilhante. Eu vou ler um pedacinho aqui, bem rapidinho. Uma mensagem que Leon Denis escreveu, que está contida nesse texto. E ela diz assim: a solidariedade sadia é fraternidade cristã. E aí, Leon Denis: o Espiritismo amplia a noção de fraternidade, demonstra por meio de fatos que ela não é unicamente um mero conceito, mas uma lei fundamental da natureza, lei cuja ação se exerce em todos os planos da evolução humana, assim no ponto de vista físico como no espiritual, no visível como no invisível, por sua origem, pelos destinos que lhes são traçados, todas as almas são irmãs. Assim, essa fraternidade que os Messias proclamaram em todas as grandes épocas da história, encontra no ensino dos Espíritos uma base nova e uma sanção. Assinaram embaixo. Não é mais a inerte e banal afirmação na fachada dos nossos monumentos. É a fraternidade palpitante das almas que emergem conjuntas das obscuridades do abismo e palmilham o calvário das existências dolorosas. É a iniciação comum para todos no sofrimento. É a reunião final na plena luz. Sofremos todos unidos, porque ainda precisamos do sofrimento para podermos aprender a valorizar os momentos de glória, os momentos de paz, os momentos de harmonia. É preciso sentir sede para valorizar a água. É preciso, muitas vezes, sentir fome para valorizar o pão. Mas, se nos unirmos, essa dor não ficará sobre os ombros de um só. Ela se transformará. E dividida, será muito pequena para que cada um possa levá-la com muita tranquilidade. Então, lembremos, percebamos o quanto é importante que cada um de nós assuma a sua responsabilidade. Que cada um de nós pegue a sua enxada e cave para o seu próprio plantio. Era isso por hoje, meus irmãos. Que possamos nós realmente iniciarmos esse processo de autoconhecimento, de automudança. Primeiro, no pensamento. Mudando o pensamento, aprendendo
nós, com calma, vamos começar a exteriorizar em atos aquilo que pensamos. E eu espero de muito, muito bom para conosco e para com todos. Que assim seja. Obrigada.